Então vamos lá. Hoje é o último dia de aula, né? A nossa matéria praticamente acabou, só tem um último assunto para falar, que vai ser rapidinho. Gostaria de começar relembrando que semana que vem é a nossa prova, né? Em razão da situação excepcional, né, e do trabalho remoto, a gente optou por fazer trabalho, como já informado para vocês nas aulas, cadastrado lá no Sigu, né? Colocado no grupo. Boa noite, Rodrigo. E falado aqui novamente, são dois trabalhos para serem feitos, né? No primeiro trabalho você vai pesquisar 20 questões de OAB, né, concursos, ENAD, sobre a nossa matéria, então títulos de crédito, pode falar sobre cheque, pode falar sobre nova promissória, pode falar sobre aval, né? O tema é títulos de crédito. Eu até sugeri a vocês ter alguns sites que facilitam isso, né, como o PCI Concursos, que questões, OAB de bolso, em que você consegue separar a questão por disciplina e por assunto, ok? Mas você pode também baixar a prova e fica a seu critério. Vai copiar a questão correta, né, a pergunta, perdão, e a resposta correta. Pode fazer manuscrito ou digitado com regras da BNT. O objetivo aqui é fazer vocês aprenderem mais os conceitos trabalhados, fixarem, né, verem de repente alguma coisa que você não viu, ver como é que cai, para que você acerte todas as questões de OAB empresarial. Você que vai fazer OAB, né, concurso da área. O segundo tema é um tema bastante importante para a gente inclusive discutiu em sala de aula, bastante cobrado em concurso, que é o tema do aval. Existe uma discussão a respeito do uso do aval, né, e da outorga uxória, e a gente comentou aqui, lemos a ementa, um recurso especial que definiu isso. Eu mandei para vocês no grupo, tá lá no Sigu também, né, um RESP 1.526.560 de Minas Gerais, que discute, né, como que eu vou aplicar, né, o aval e o outorga uxória em razão do novo Código Civil, né, ter tratado do tema também. E aí você vai ler o acórdão todo na íntegra, vai fazer um resumo com as suas palavras, ok? Pode ser até 3 páginas, na verdade 3 laudas, né, que daria 1,5 página. Também pode ser manuscrito ou digitado. Eu criei um novo e-mail para mandar, por favor, peço que mande para o novo e-mail, porque o antigo já está cheio, né? Tá aí, tô tendo que ficar pagando as coisas toda hora. trabalhosmedina@gmail, e o prazo é semana que vem. Semana que vem vou entrar no horário da aula aqui, 8 horas, né? 8 horas, para a gente poder fazer a chamada. Vou já estar com uma planilha dos trabalhos recebidos, né? A não sei que você tenha mandado muito em cima da hora, eu vou, que também é possível, né? Cada um, até o prazo é esse. Eu vou, ó, recebi, ok, né? E dar presença. Exatamente igual a gente fez na P1, ok? Alguma dúvida em relação aos trabalhos? Não tendo dúvida em relação aos trabalhos, obrigado, Bruno, por responder. Vamos falar do último assunto, que é rápido, que é duplicata. Você já deve ter ouvido falar, né? É um título de crédito mais famoso do que letra de câmbio, por exemplo. É um título de crédito mais famoso do que, por exemplo, nota promissória, talvez, né? Então, os comerciantes, né, os empresários, assim, as lojas, normalmente trabalham com esse título, né? Chamado de duplicata, também chamado de duplicata mercantil. Então, duplicata ou duplicata mercantil outro título de crédito próprio. Lembra que um dos trabalhos que você fez na P1 era títulos de crédito próprio e impróprio? Então, um dos títulos de crédito próprio que a gente vai ver hoje é a duplicata ou a duplicata mercantil. Ou seja, por ser um título de crédito próprio, é um documento, né, que representa uma dívida, como a gente está estudando todos, né? Inclusive, eu já te falei isso algumas vezes, né? Todos os títulos eles são muito parecidos no sentido de que representam uma dívida, no sentido de que, né, representam uma relação de crédito que alguém concede para outrem. A duplicata ela tem lei especial, né? Assim como tem o cheque, a gente viu, assim como tem a nota promissória, a letra de câmbio. A duplicata está prevista na lei 57
Perdão, 5474 de 68. Então, a regulamentação da duplicata está em outra lei, que é a Lei 547468. Boa noite, Bruno. Então, abra aí o seu Vadimeco, né? Abra aí o seu computador, se você quiser, para você já dar uma olhada na lei também, que a gente vai ver. O que a duplicata é, pessoal? Primeira coisa é um título de crédito, né? Ou seja, segunda coisa, ele é composto por uma ordem de pagamento. A duplicata, ela é uma ordem de pagamento, né? A partir de uma compra e venda ou prestação de serviço. Então, quando que eu posso emitir uma duplicata? Então, é um título de crédito, conceito, né? Composto, formado, né? Por uma ordem de pagamento decorrente de uma compra e venda ou prestação de serviços a prazo superior a 30 dias. A prazo superior a 30 dias. Então imagine que você seja um lojista, tem uma loja no Shopping Carioca e aí você vai até o Brás, em São Paulo, numa fábrica de roupas e compra roupas para sua loja. Se você optar, né, por fazer essa compra a prazo, se esse prazo for superior a 30 dias e se você for pagar com título de crédito, né, o vendedor, a fábrica, vai emitir qual título? A duplicata. A duplicata é um título de crédito emitido em razão de uma compra e venda ou de uma prestação de serviço a prazo superior a 30 dias. A duplicata também é uma ordem de pagamento, ou seja, alguém dá uma ordem a outro para pagar determinada quantia. Essas pessoas têm nomes, né, que a gente já viu. Quem é que dá a ordem, né? Quem é o sujeito que emite a duplicata? Esse nome você já conhece, né? É o sacador. É aquele que emite a duplicata. Quem dá a ordem de pagamento é o credor. Ele vendeu a mercadoria e ele tem um dinheiro para receber. É o credor. De outro lado, se alguém dá uma ordem, alguém cumpre essa ordem. Quem cumpre a ordem, né, é o sacado. É aquele contra quem, né, ou em face de quem a ordem é emitida. É quem recebe a ordem. É o devedor do título de crédito. Você fez compra de mercadorias ou contratou um serviço que lhe foi prestado e você passa a ser um devedor, certo? Sacador, sacado. Então, ao comprar essa mercadoria, segundo a Lei 5474, antes de emitir a duplicata, inclusive, a empresa tem que emitir uma fatura. Então, quando você vai lá na fábrica, hoje em dia não precisa nem ir, né? Quando você liga, faz pela internet, o que essa fábrica tem que emitir? Tem que emitir uma fatura. Fatura não se confunde com a duplicata. A fatura é um outro documento de emissão obrigatória que faz o quê? Né? Que facilita a atividade, né, do fisco. Por quê? Porque pode controlar as vendas. A fatura, pessoal, nada mais é do que uma relação do que você está pedindo. Então, você pede a mercadoria, o cara vai fazer uma fatura. A fatura é um documento obrigatório que contém o que você comprou. A discriminação ou o serviço que foi prestado.
a gente for lá para o artigo 1º, né, da lei 5474, antes propriamente de falar da duplicata, a lei já fala da emissão da fatura. Em todo contrato de compra e venda, o artigo 1º só fala da compra e venda, da prestação de serviço está lá no 20. Entre partes domiciliadas em território brasileiro, com prazo não superior a 30 dias, contados da data da entrega do despacho da mercadoria, né, quando a mercadoria vai sair, ou o vendedor, extrairá a respectiva fatura para apresentação ao comprador. Isso é a fatura para a emissão da duplicata em decorrência da compra e venda. A mesma coisa está lá no artigo 20, que fala que uma empresa pode optar por emitir a fatura e depois a duplicata. As empresas, mas aqui o 20 é para prestação de serviço, que a lei separa, né, porque tem algumas diferenças. As empresas individuais ou coletivas, fundações ou sociedades civis que se dediquem à prestação de serviço poderão também, na forma da lei, emitir fatura e duplicata, certo? Então, ela fala primeiro da fatura para a compra e venda e depois diz que a prestação de serviço também pode emitir fatura e a duplicata. Ainda não falamos da duplicata, estamos falando da fatura. Porque a fatura nada mais é do que uma relação, uma discriminação dos serviços vendidos, né? Então, assim, mais perto, se você não trabalha com compra e venda, né? Se você não trabalha com uma empresa e trabalha com duplicata, o mais perto que você deve ter visto de uma fatura foi essas faturas que você tem aí né, quando você recebe os serviços da sua casa, de telefonia, por exemplo. Então você recebe lá na conta da Claro, né, uma fatura barra nota fiscal. Então a fatura, né, compartilhei uma tela, não sei se você consegue ver, tá assim, né, fatura, data, né, número do cliente, o que foi prestado, serviço. Então, a fatura nada mais é do que isso, é um documento que descreve, né, os serviços que você contratou. Tem vários modelos, a lei não estabelece nenhum modelo específico, não. Aqui, ó. Então, você tem ali uma discriminação. A duplicata é outro documento, mais complexo, com outras informações que a gente vai ver. É a duplicata que é o título propriamente dito. É a duplicata que vai ser aceita, assinatura aqui de quem aceitou. É a duplicata que vai ser endossada, é a duplicata que vai ser avalizada, né? A duplicata é outro documento mais completo que vai ser emitido muitas vezes depois, ok? Sem problema, Paula. Lei 7357 é a lei do cheque, Paula, da aula passada. Hoje é outra lei. Lei 5474 de 68. 5474 de 68, isso mesmo. Eu coloquei para você. Então, pessoal, imagina que essa compra que a loja que você tem aí no Shopping Carioca fez lá na fábrica. E aí ela vai ligar. Aí vai fazer uma fatura. Aí vai produzir as coisas, né? Imaginando que não tenha pronta entrega. Ou vai separar, não importa. Quando for sair a mercadoria, outros documentos têm que ser produzidos, que a lei exige. Por exemplo, a nota fiscal. Nota fiscal não se confunde com fatura e não se confunde com duplicata. Na teoria, são dois documentos, inclusive, que são emitidos separados, mas também pode ser emitido juntos. Ok? Então, outro documento que também é emitido em razão de uma compra e venda seria uma nota fiscal. O que é nota fiscal? É um documento obrigatório com o objetivo de apurar os impostos devidos. É um documento tributário. Então, para que a empresa, né, declare para o fisco que está vendendo, declare para o fisco que tem que pagar um tributo X, Y, Z, né, 10, 20 ou 30, ela vai ter que emitir um outro documento que é a nota fiscal.
Então, ela preenche um documento com algumas informações e apura, né, especialmente a venda, o valor da venda, o valor do produto, a alíquota que se aplica, apura o valor do tributo na nota fiscal e envia isso para o fisco, hoje, inclusive, de forma eletrônica. Antigamente era separado, cada documento desse podia sair separado. Hoje em dia, a lei admite que seja junto. Por isso que você recebe na tua casa, na conta de luz, né, na conta de telefonia, né, um documento só, certo? Um papel só, com duas informações, fatura e nota fiscal. Para não ter que ficar fazendo dois documentos, para não ter que ficar imprimindo dois documentos, inclusive que tem informações iguais, né, semelhantes. Claro que a nota fiscal tem mais informações que a fatura, porque a nota fiscal, além de ter a discriminação dos serviços, que a fatura exige que tenha, né, também tem a apuração dos tributos. Então eu faço um documento só, nota fiscal barra fatura, mas eu poderia fazer separado, certo? Então, de uma relação de compra e venda, eu vou emitir uma fatura, eu vou emitir para trânsito, né, e para apuração de tributos um outro documento, a nota fiscal, e eu vou emitir um terceiro documento que é propriamente dita a duplicata. Então, essa mercadoria vem de São Paulo para o Rio de Janeiro, imagine que seja entregue por alguém, né, por um representante. Esse representante vai entregar, quando chegar na empresa, pelo menos na teoria, né, a fatura, poderia ter chegado por e-mail antes, inclusive, a fatura, né? A nota fiscal, ou pode ser um documento só, como eu disse. E a duplicata. Na prática, hoje em dia, muitas vezes a duplicata nem chega a ser enviada, mas eu vou explicar depois por quê. Não pense nisso. Vamos pensar no modelo mais básico. No modelo em que chega a mercadoria, entrega a fatura, se é que não foi mandada antes, entrega a nota fiscal, se é que, né, não esteja junto, e entrega também a duplicata. Ao entregar a duplicata é aquele segundo documento que eu mostrei, em que o cara vai pegar e vai concordar, vai assinar. É esse documento que, teoricamente, é o título de crédito, é esse documento que vai ser devolvido, teoricamente, ao sacador. E para quê? Para que ele guarde até a data do vencimento, daqui a 30, 60, 90 dias, e para que, se ele quiser, inclusive, ele possa endossar. Precisei de dinheiro, vai lá e endossa o título. Né? Precisei, vai no banco, desconta. Não vai falar de desconto de duplicata? Então, na teoria, eu tinha que transacionar os títulos, transferir o título de lá para cá e daqui para lá. É assim que funcionava. Existe até um quarto documento que hoje em dia é emitido, que não se confunde, são coisas totalmente diferentes, que é o boleto bancário. Então, para que você, loja, não precise depositar o dinheiro ou ir até São Paulo resgatar o título para te devolver o título e você pagar, a fábrica manda um boleto e você paga e está quitando aquela fatura. Está quitando aquela duplicata, certo? Mas ele também é outro documento, certo? O boleto bancário você já viu, né? O boleto bancário é uma ficha, né? De compensação financeira. É um documento que tem algumas informações que, se você paga, o banco aceita pagar aquele documento e, e deposita o dinheiro na conta do emitente, né, do boleto, e identifica lá para ele quem é que está pagando. Né? E, obviamente, é um serviço prestado pelo banco. Então, dessa compra e venda, eu posso ter 4 documentos que podem ser emitidos separados ou podem ser emitidos, inclusive, juntos. Se você pegar essa fatura que você recebe na sua casa, ela é uma fatura. Está escrito em cima, fatura barra nota fiscal, e antigamente era numa outra folha, separado, não sei se você lembra, vinha um boleto. Agora eles reduziram o boleto e jogaram o boleto no rodapé. Então eu tenho um documento só que ele faz 3 coisas. Ele é ao mesmo tempo uma discriminação de serviço, uma fatura, ele é ao mesmo tempo um documento fiscal, uma nota fiscal, ou seja, discrimina o serviço e apura o imposto devido, certo? E ele é ao mesmo tempo uma ficha de compensação financeira, não ao mesmo tempo, né, no mesmo documento. Uma ficha de compensação financeira. Você paga e o emitente dessa ficha, né, o sacador, reconhece que você pagou e dá baixa naquela dívida. Na compra e venda, né, ou na prestação de serviço que você tem com a NET, com a Claro, com a Oi, eles não emitem duplicatas, certo? Principalmente porque não é um prazo superior a 30 dias, você não tem 30 dias para pagar, ok? Você não, e outra, eu não sou obrigado a emitir duplicata, eu sou obrigado a emitir duplicata se eu for receber através do título de crédito. Então, se a
a prestação de serviço, ou a compra e venda, o pagamento for através de um título de crédito, aí a lei diz que tem que ser a duplicata. Mas eu posso pagar com a ficha financeira, qual o problema? Nenhum. Ou seja, né, você não está pagando com título de crédito nenhum. Então, pagando com a ficha financeira, que não é título de crédito. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, né? Se a empresa for emitir um título e se esse título for a prazo superior a 30 dias, aí tem que ser a duplicata, que é o título obrigatório. Mas se ela quiser que você pague, né, com boleto, não tem problema nenhum, porque o boleto não é título de crédito. Boleto não é título de crédito. Ah, professor, protestou o boleto. Ok, protestou o boleto, porque o boleto é uma dívida, né, um documento que representa uma dívida, e a gente viu lá na lei de protesto que eu posso protestar outros títulos que representam dívidas, né? Cheque, que é um título de crédito, posso protestar uma CDA, posso protestar, né, qualquer documento que represente dívida, mas não significa dizer que ele é um título de crédito, são coisas diferentes. Ser título de crédito significa dizer que pode ser executado, significa dizer que pode ser protestado, significa dizer que pode ser avalizado, significa dizer que pode ser endossado, né? Então tem tudo que você estudou esse semestre de título de crédito. O boleto, ele se parece, né, com os títulos de crédito em alguns aspectos. Representam dívidas, né, e, por exemplo, podem ser protestados. Mas só isso, tá? Então, cuidado, porque são documentos distintos. Se a gente for lá agora para o artigo 2º da Lei 5474, né, de 68, que é a lei da duplicata, aí a gente vai começar a tratar especificamente da duplicata. Olha o que diz o artigo 2º. No ato da emissão da fatura, dela poderá ser extraída uma duplicata, ou seja, não é obrigatório, só vai ser se for com compra e venda ou prestação de, né, de serviço com prazo superior a 30 dias, para circulação com efeito comercial, né, empresarial, não sendo admitida qualquer outra espécie de título de crédito. Já falamos isso. Para documentar o saque, né, a emissão do vendedor pela importância faturada ao comprador. Então, na relação de compra e venda, na relação de prestação de serviço, a lei exige que se, né, houver essa relação e se for a prazo superior a 30 dias, necessariamente só pode ser extraída a duplicata. Você pode pagar à vista, aí não precisa de duplicata. Você pode, né, não extrair esse título nenhum, pagar com boleto, aí não precisa de duplicata. É outra história. O que tem que ter uma duplicata? Aí fácil, né? Igual todos os títulos de crédito que a gente estudou. Eu tenho que ter um documento com o nome do título, com o valor da dívida, né? Com quem vai pagar. Os requisitos são muito parecidos. Tem algumas coisas diferentes. Por exemplo, aqui a duplicata ela é emitida em razão de uma fatura. Então a lei manda constar na duplicata o número da fatura, por exemplo. A duplicata, a gente vai ver, ela tem que ser emitida por ordem. Então tem que ter um número de ordem, a sequência, duplicata 001, duplicata 002. Então, é apenas algumas peculiaridades da duplicata, mas no resto é tudo igual. Quantia a ser paga, local de pagamento, né, quem vai pagar, quem emitiu, tudo igual. Né, tudo parecido com o que a gente já viu. Então, o parágrafo 1º do artigo 2º vai trazer o que a gente estudou nos outros títulos de crédito, que são os requisitos, né, da duplicata. O que uma duplicata tem que ter para ser duplicata? Alguns são iguais, a gente já viu, e outros são diferentes. Parágrafo 1º. A duplicata conterá a denominação duplicata. Então, quando a gente falou de letra de câmbio, a letra de câmbio conterá a denominação letra, lembra disso? Quando a gente falou de nota promissória, a nota promissória conterá a denominação nota promissória. Quando a gente falou de cheque, a lei do cheque diz, o cheque conterá. Então, tudo igual, né? O número da fatura, opa, aqui é diferente. Então, destaco isso para você. Porque a duplicata só vai ser emitida, né, se houver uma fatura anterior. Então, a lei diz que eu tenho que mencionar a fatura. Então, eu liguei lá para a fábrica, ela vai fazer um pedido, né, uma fatura de um número sequencial, 001, 002, 0231, não sei, né, depende da sequência que está lá. E isso vai constar na duplicata quando ela for emitida. A data certa do vencimento, ou seja, quando ela vai vencer, se é uma data certa ou se é à vista. O nome... lembra, né? A duplicata não tem a termo certo da data, a termo certo da vista. Só tem dois tipos de vencimento. Uma data certa ou à vista. Lembra quando a gente falou de letra de câmbio, a gente tinha 4 modalidades de vencimento?
data certa, à vista, a termo certo da data e a tempo certo da data. Aí a gente fala termo, tempo, tanto faz, né? A termo certo da vista, que era aqueles prazos, né, a contar de tal lugar, aqui não tem isso. Aqui só é à vista ou é em data certa. Ok? Diferente também, peculiaridade da duplicata. 3, aliás, já falamos. 4, o nome e o domicílio, né, do vendedor, ou seja, o nome e o endereço de quem está vendendo, do sacador e do comprador. A importância a pagar, o valor da dívida, o local de pagamento, né, que é a praça, e a declaração que você concorda com o pagamento. E a assinatura do emitente. Então, muitas informações são parecidas e algumas são novas em razão da natureza do título. A duplicata ela tem uma característica, né, muito importante. Qual é a característica? Quem emite é o próprio credor. Então é como se ele estivesse, né, declarando que as pessoas devem para ele. Então a fábrica declara que você deve. É óbvio que quando você aceita, você, né, ratifica isso. Mas essa declaração, né, de que a fábrica faz, ela é muito séria. Por quê? Porque eu poderia mentir, né? Imagina que eu tivesse uma loja minha e eu tivesse uma outra loja minha. Aí o que eu falava? Ó, vou emitir uma duplicata contra você e vou lá no banco resgatar essa duplicata. Eu estou inventando o crédito. Isso não é possível. Né? Isso é crime. Cadê o pessoal que faz aí Não, formalmente até é possível, mas isso pode gerar um crime, né? Cadê o pessoal que vai fazer a prova para delegado, né? Qual é o crime aí de emissão de duplicata falsa? Conhece? Penal vocês têm que saber, né? Pelo amor de Deus, né? Tá lá nos estelionatos lá, né? Ninguém vai passar para delegado aí, não? Artigo 172 do Código Penal, né? Tipifica aí a duplicata simulada. Sei não, tem que dizer que sim, mano. Né? Ó, emitir fatura duplicata ou nota de venda, não só duplicata, né? Qualquer coisa relacionada. Fatura, porque se você emite uma fatura indevida, depois você pode gerar uma duplicata em relação a essa fatura. Nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade, qualidade ou serviço prestado. Pena de detenção de 2 anos ou 4 anos a 4 anos e multa. Das mesmas penas incorrerá aquele que falsificar ou adulterar o livro de escrituração de duplicatas. Quando você emite duplicatas, você tem que registrar isso. Então você tem um livro de emissão de duplicatas, você tem um livro de emissão de faturas, né? Antigamente era livro mesmo, né? Preto, capa preta, assim, sequencial. Então cada fatura vai ser um número seguido do outro e cada duplicata é um número seguido do outro. Para que não aconteça aquilo que eu te falei, que eu vou lá e forjo, né, uma duplicata, porque aí depois eu vou lá no banco e falo assim, ó, eu tenho 100 mil para receber lá, me dá 80 aqui, toma essa duplicata para tu receber daqui a 3 meses. Só que na verdade não tem que eu inventei, certo? Como eu mesmo que emito, então eu poderia inventar. E para isso não aconteça, a lei criminaliza a emissão de duplicata. Ela não só criminaliza, como ela formaliza muito. Então tem que ter um rastro, né, jurídico da duplicata. Tem que ter uma formalidade, eu tenho que ter sequencial. Eu não posso emitir uma duplicata, né, igual a outra, né? Então eu tenho sempre uma diferente da outra, no sentido de que são ordenadas. Essa é a duplicata 001, vira a página, duplicata 002, vira a página, duplicata 003, ok? Se eu perder uma duplicata, sabe o que eu tenho que fazer? Eu não posso emitir uma duplicata outra, eu tenho que ter um outro livro que se chama livro de triplicata, e eu vou emitir um outro documento. Então, a perda de uma duplicata, ou extravio, justamente em razão da duplicata ser numerada, justamente em razão da emissão, né, não poder ser fraudulenta, tem que ser feito de uma outra forma. Então, na perda ou no extravio de uma duplicata, eu vou emitir uma triplicata, que seria como se fosse uma segunda via, né, vamos dizer assim, né? Então, a perda ou extravio de uma duplicata, eu vou ter que emitir uma triplicata. Triplicata é como se fosse aí uma segunda via. Artigo 23 da lei da duplicata. Vou colocar aí para você. Justamente em razão desse controle, né? Justamente em razão dessa sequência.
Ó, a perda ou extravio da duplicata obrigará o vendedor a extrair a triplicata, que terá os mesmos efeitos e requisitos e obedecerá às mesmas formalidades. Então, imagina no meu exemplo introdutório. Você tem uma loja aqui no Shopping Carioca, você ligou para São Paulo, pediu uma compra com 100 camisas, e aí o cara emitiu logo uma fatura, mandou para a expedição para separar ou para fazer aquelas camisas. Separou, fez, emitiu a nota fiscal, emitiu a duplicata e mandou para o Rio, certo? Existe uma fatura emitida de um número qualquer, 001, né? Existe uma duplicata emitida de um número qualquer, 001. Uma nota fiscal emitida de um número qualquer, por exemplo, 001, certo? Cada um tem seu número, certo? Duplicata, número tal, fatura, número tal. E aí vem tudo para você. Quando chega aqui, você faz o quê? Você assina um canhoto de recebimento da mercadoria, não, declarando que recebeu aquela mercadoria, está de acordo, e assina a duplicata. Devolve para o cara que veio te entregar a duplicata assinada e o canhoto de recebimento da mercadoria, que é aquele papelzinho lá que você já deve ter visto na beira da nota fiscal. Ok? Em razão dessa ordem, né, a lei diz que isso aqui cai em prova, tá? É importante você entender. Olha o que diz o parágrafo 2º, né, da duplicata, do artigo 2º da lei da duplicata. Isso, triplicata é o artigo 23 da lei da duplicata, 547468, mesma lei que a gente está estudando hoje. Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. Então vamos lá, você ligou, pediu a mercadoria, emitiu a fatura, certo? E aí, ok, exemplo mais simples. Aí 2 horas depois, no dia seguinte, você fala, putz, cliquei, fiz compra ontem para a loja, esqueci de pedir calça. Pediu camisa, comprei sua camisa. Aí você liga de novo e fala assim, eu quero comprar calça também, ok? E aí o que você vai fazer? Ele vai emitir uma nova fatura, 002 agora, com o seu pedido, sem calças. Ok? Vai mandar para a expedição, mesma coisa. A pergunta é, eu posso juntar nessa duplicata, né? Tem duas faturas sua lá. Uma 001, que tem 200 camisas, e uma fatura 002, que tem 100 calças. A pergunta é, eu posso pegar, em razão, né, dessas dois pedidos, das duas faturas, e emitir uma única duplicata, contendo as duas faturas? Leia lá de novo o parágrafo 2º. Uma só duplicata não pode corresponder a mais de uma fatura. Então a resposta é não. Então, se eu fiz 2 pedidos separados, né, eu tenho que fazer 2 duplicatas, pelo menos. Eu não posso emitir, né, uma única duplicata para mais de uma fatura. A lei veda, né? Qual é o objetivo? Eu acho que o objetivo é evitar fraude, certo? Inclusive pode ser crime, ok? Então isso tem que ser, esse exemplo que eu te dei tem que estar na tua cabeça ficar em prova, certo? Então se eu fiz 2 pedidos, são 2 duplicatas, ponto. Se eu fiz 3 pedidos, são 3 duplicatas, ponto. Aí vem o detalhe, né? No mínimo. Por que no mínimo? Né? Porque, olha, pensa um contrário. E o contrário, eu posso fazer? Eu fui lá e fiz o pedido, saiu uma fatura, 200 camisas. Só que dessa única fatura eu posso emitir 3 duplicatas, 2 duplicatas, né? 4 duplicatas, ou seja, de uma única fatura, é o inverso agora, né? Eu posso ter mais de uma duplicata? E a resposta é sim, porque eu posso pagar em várias vezes. Então imagine que eu comprei 200 camisas, a compra deu, sei lá, 15 mil reais, eu vou pagar em 3 de 5. Então vai ser a fatura 001, que vem 200 camisas, que deu 15 mil reais, vai ser pago em 30 dias 5 mil reais, ou seja, vai ter uma duplicata 001, né, de 5 mil reais, correspondente à fatura 001. Vai ter uma segunda duplicata, número 002, correspondente à fatura 001 de mais 5 mil reais, né? Para pagar em 60 dias, por exemplo, né? Aí não pode ser 60 dias, tem que ser a data específica, né? Só para fazer direitinho, né? Dia 24/7, né? Não, essa seria 60 dias, do 8 de 2020. E vai ter uma terceira fatura, no meu exemplo, terceira duplicata 003, também correspondente à primeira fatura, também de 5 mil, né, de 5 mil reais, para pagar no dia 24 do 6, né, 7, 8, 9, do 9 de 2020. Entendeu? Então, o meu segundo exemplo é o inverso, né? De uma única fatura, eu emito, no meu exemplo, 3 duplicatas, ou mais de uma duplicata. É possível sim,
Por quê? Porque eu estou pagando parcelado. Mas o inverso a lei não aceita. Ou seja, você fez 2 pedidos, né? Ou 3, ou 4, não importa. Você quer juntar tudo e colocar uma fatura só. Proibido. A lei não aceita. Ok? Então isso é importante, cai em prova. O que mais que eu tenho que falar para você? Eu só vou falar o diferente, tá? Ó, pode avalizar a duplicata, ou seja, né? A fábrica vai fazer uma venda para você, não te conhece, aí exige que o sócio da empresa avalie a empresa, né? A pessoa física avalia a pessoa jurídica. Pode. Aí tu aprendeu. Né? O avalista responde pela dívida, o aval pode ser total, parcial, tudo aquilo que tu já aprendeu, né? A fábrica recebeu a duplicata, né? E aí ficou apertada e aí precisou endossar a sua duplicata para o banco ou para um fornecedor. Pode, né? O endossante, ao transferir a duplicata, se compromete pelo seu pagamento. O endosso pode ser próprio ou impróprio, né? Tudo que tu aprendeu. Então, tudo que a gente viu sobre endosso, sobre aval, sobre protesto, se aplica aqui, ok? Então, só vou tratar das diferenças. Inclusive, quando a gente falou de protesto, a gente falou que tinha 3 protestos, lembra? Certo? Porque aqui o protesto pode acontecer de 3 formas, porque o protesto não é a falta de, né, de cumprimento de uma obrigação, né? Então, o protesto é a formalização do descumprimento de uma obrigação. Então, a pessoa descumpriu uma coisa, você vai lá e protesta, você formaliza isso, né? Você prova isso. Como é que você, né? Quando você pode fazer isso? Você pode fazer pela falta de pagamento, que é a situação mais comum do protesto, que a gente já viu. E você também pode fazer pela falta de devolução do título, você também pode fazer pela falta de aceito do título. Então a gente já viu isso, né? O protesto, né, a duplicata é protestável por falta de aceite do título, no título, por falta de devolução ou por falta de pagamento. Então imagine que o cara mandou a duplicata para você com as mercadorias, lá naquele meu exemplo. E aí você devolveu a duplicata sem assinar. A fábrica não vai fazer nada, né? Ela pode fazer uma coisa, o quê? Te protestar. Por quê? Porque você descumpriu uma obrigação que você tinha. Qual era a obrigação que você tinha? Assinar. Por quê? Porque você recebeu a mercadoria, certo? A lei diz que se você receber a mercadoria, o aceite, você tem que dar o aceite. Ou imagine que você nem aceitou e nem devolveu o título. Ou ela vai poder te protestar por falta de aceite e por falta de devolução, porque o título é dela, ela tem o direito de ficar com o título. É a garantia do pagamento, ok? Então, a duplicata tem 3 tipos de protesto. A gente já tinha visto isso, estamos só revisando, né, falando novamente, que é o protesto por falta de aceite, por falta de devolução, por falta de pagamento do título. Então, quando a empresa manda a mercadoria, você vai fazer o quê? Né? Você vai conferir a mercadoria, se tiver tudo certinho, você aceita. Lembra quando a gente estudou o aceite, né? O que é o aceite? É o ato do sacado assinar o título, concordar com o pagamento, se tornar o devedor principal. Se você recebeu a mercadoria do jeito que você escolheu, né, nas condições que você pediu, no prazo que você pediu, sem nenhum vício de qualidade ou de quantidade, ficou com a mercadoria, o aceite ele é obrigatório. Então também a gente já falou isso quando a gente falou de aceite. A gente falou, ó, aceite na letra de câmbio, ele é facultativo. Por quê? Porque o sacado, você indicou uma pessoa para assinar para você, para aceitar para você, e ele pode aceitar ou não. Né? Vai depender se ele te deve, se ele quer te dever, né, da sua relação com ele. Se é, né, uma empresa e o sócio que está fazendo, juridicamente ele é facultado a aceitar. Ele aceita ou não, ou aceite é facultativo. Diferente do que acontece na duplicata. Né? A lei diz que o aceite ele é obrigatório, né? A doutrina diz, né? A lei vai dizer, ó, o aceite da duplicata ele é obrigatório. Tem doutrinador que critica, ninguém é obrigado a fazer nada. Se você não é obrigado, você vai ser executado, você vai ser protestado. Então tem gente que fala, não, na verdade ele é necessário. Né? Ele tem que ser feito. Por que ele tem que ser feito? Porque se você assinou, recebeu a mercadoria. De outra forma, né, dizendo de forma inversa, a lei eu posso recusar a duplicata? Eu até posso, mas apenas nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, o aceite, né, da duplicata ele tem que ser feito. E a recusa da duplicata somente nas hipóteses previstas em lei. A lei, né, prevê no artigo 8º as hipóteses de recusa para a duplicata
de compra e venda, né? E a lei prevê no artigo 21, salvo engano, vou confirmar aqui já, as, né, hipóteses de recusa por uma prestação de serviço. Mas é muito parecido, só tem uma adequaçãozinha ou outra em razão da diferença, né, da natureza jurídica da obrigação que foi prestada. Olha o artigo 8º. O comprador só poderá deixar de aceitar a duplicata. Ou seja, se não for nessas hipóteses, o aceite ele é obrigatório ou necessário. 1. O comprador, perdão, só poderá deixar de aceitar a duplicata por motivo de 1. Avaria ou não recebimento das mercadorias. Então, você chegou a mercadoria com avaria, né? Ou você não chegou, você vai aceitar, óbvio, né? A não ser que você tenha se comprometido a trazer a mercadoria, né? E aí você que estragou no transporte. É o que está escrito ali. 2. Vícios, defeitos ou diferenças na qualidade. Tu comprou uma qualidade, né, A e chegou a uma qualidade B. Comprou uma qualidade premium e chegou a uma qualidade média, né? Comprou uma camisa de algodão e chegou a uma qualidade de camisa de poliéster. Você fala, ué, não foi isso que eu pedi. Então você devolve a mercadoria e não aceita duplicado, certo? Ou defeito, o produto veio com defeito mesmo, né? Quantidade, você pediu 100, chegou 200, você não é obrigado a ficar com isso, né? Ou até menos. Você precisa do mínimo 100, chegou 50, você é obrigado a ficar? Vai ter sentido? Não. Então você devolve tudo, a mercadoria e a duplicata. Isso é muito sério quando você, numa empresa, você colocar alguém para receber as coisas para você. Você tem que conferir. Depois que você conferiu, né, a empresa não é obrigada a concordar com você que está faltando mercadoria ou que a qualidade não é essa. O momento é aquele, né? O momento de receber a mercadoria. E 3, divergências nos preços ou nos prazos. Se você falou que ia pagar em 30 dias, né, em 90 dias chegou em 60, né, se você comprou por 10 chegou por 15, você não é obrigado a aceitar, obviamente. Né? E aí você o quê? Recusa a mercadoria e recusa a duplicata. Fora isso, se você não recusar a mercadoria, você deve, né, aceitar a duplicata. A mesma coisa foi uma duplicata de prestação de serviço. Você contratou um serviço e o cara não fez. Você é obrigado a assinar o título? Não, né? Ou fez de qualidade diferente, quantidade diferente, prazo diferente, né? Então, o 21 é a mesma coisa com algumas adequações aí em razão de ser outros, né? Outra natureza jurídica. 21. O sacado poderá deixar de aceitar a duplicata de prestação de serviço por motivo de 1. Não correspondência com serviços efetivamente contratados. Então, contratei uma coisa, duplicata de outra coisa. Vícios ou defeitos na qualidade de serviços prestados, o serviço não ficou bom, né? Divergências nos prazos ou nos preços ajustados. Então, né, o preço não foi aquele que a gente combinou, o prazo não foi esse, aí você também não é obrigado a aceitar. Óbvio, né? Você vai identificar que está errado e não vai aceitar. Fora isso, você é obrigado, ou o aceite ele é necessário, ok? Quais as formas de aceite possível na duplicata? Eu tenho 3 formas de aceite possível. Tem um aceite ordinário, que é esse que a gente já conhece, que ocorre quando, né, o sacado assina o título. Então, a regra geral é essa. O cara manda o título, tu confere a mercadoria lá, confere o prazo, confere se tem avaria e tal, e você assina e devolve para ele. Praticou um aceite? Sim. Que tipo de aceite você praticou? Aceite ordinário. Ok? Essa é a hipótese mais comum, né? A hipótese mais normal, vamos dizer assim, do aceite praticado aí numa duplicata. Mas a lei, né, ela admite outros tipos de aceite. Então a lei admite o seguinte: imagine que você tem uma relação boa com a fábrica e ela manda a duplicata para você e você fala assim: vou ficar com a duplicata aqui porque se ela não quiser que você devolva, ela pode permitir que você mande uma comunicação para ela confirmando que recebeu a mercadoria, que está aceitando o título, mas a devolução fica a critério dela. Ou seja, existe um aceite por comunicação, que é quando o sacado, claro que com permissão, né, envia uma comunicação ao sacador formalizando sua concordância com o pagamento do título. Qual a diferença, basicamente? A diferença é que
o aceite não é no próprio título, é em apartado, né? Veja que aqui é diferente, né? Aquele princípio da documentalidade, da cartolaridade, da literalidade, aqui na duplicata ele é mitigado, muitas vezes. Então, a duplicata é um título brasileiro, então tudo aquilo que a gente estudou de cartolaridade, né, aqui é mais ou menos. Ou seja, aqui eu já não tenho o princípio da literalidade. Por quê? Como é que eu vou ter uma assinatura fora do título? A lei permite, ok? A duplicata é um título anormal, é um título brasileiro, é uma jabuticaba. Então tem coisas que são diferentes, como por exemplo, né, a questão da literalidade no aceite. Porra, mas eu posso ter um aceite fora? Pode, a lei aceita. Né? É o chamado aceite por comunicação, ou seja, o aceite fora do título. Existe, né, o aceite presumido, que é quando, apesar de não ter aceito ordinariamente ou por comunicação, o sacado paga o título. Eu fui lá e paguei, eu aceitei, concorda? Ah, mas será que a fábrica vai aguardar vencer para aguardar eu pagar para saber se eu aceitei por presunção? Se eu aceitei por presunção? Por presunção? Pode ser que não. Se ela não quiser aguardar, né? E ela quiser o título de volta, aceito e devolvido, e eu não devolver ou devolver sem aceitar, o que a fábrica pode fazer, né? Protestar. Ok? Lembra disso? Como é que eu cobro uma duplicata, né? Fácil, né? Para cobrar a duplicata, eu vou precisar, né, de ter o título ou a triplicata em caso de extravio. Aceita, é a primeira hipótese. Então, se a duplicata foi aceita, tranquilo, eu estou com o título redondinho formalizado, eu vou lá e cobro. E se a duplicata não foi aceita, eu posso cobrar? Posso, desde que eu tenha a duplicata sem assinatura ou a triplicata. 2, alguma coisa que substitua o aceite, certo? O aceite por comunicação ou protesto. E o comprovante de entrega da mercadoria. Então tem dois tipos de cobrança duplicata. Para a duplicata aceita de um jeito, para a duplicata não aceita de outro. Olha só, artigo 15. A cobrança judicial da duplicata ou da triplicata, em caso de extravio, né, será efetuada em conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos, aí é CPC, né, o Sistema de Execução de Título Extrajudicial, quando se tratar, de duplicata ou triplicata aceita, protestado ou não. Então, você lembra que o protesto às vezes é obrigatório, às vezes é facultativo? Lembra que quando eu vou cobrar o próprio devedor, né? Ou seja, o cara que concordou, que assinou o título, eu preciso, né? Eu preciso de protesto? O protesto é não, né? Então, de duplicata ou triplicata aceita, protestado ou não. Se eu estou cobrando o próprio devedor, e se ele assinou o título, eu preciso protestar para cobrar? Não, né? Eu não preciso protestar. Por quê? Porque eu não preciso provar para ninguém que ele cumpriu a obrigação. O fato de eu estar com o título já é suficiente, né? E agora, se eu não tenho o título formalizado, aí a lei exige outros requisitos, que inciso 2. Duplicata ou triplicata não aceita, o cara não assinou. Aí eu tenho que fazer o que para executar essa duplicata? Protestar, certo? 2, B, né? Ter o documento de comprovação da entrega na mercadoria, a importância daquele canhotinho, né? Que está na nota fiscal que ninguém dá muito valor, né? O que está escrito naquele canhotinho, né? Que é a nota fiscal e fatura. Né? Tem uma fatura ali discriminando a mercadoria, está assim. Declaro que recebi as mercadorias constantes na fatura acima. Olha só, né? Aqui é matéria de direito empresarial. A fatura não é o documento que discrimina a mercadoria? Você não está dizendo que recebeu? Então, esse documento é hábil para poder formalizar a sua cobrança, tendo em vista que o título não está completo porque faltou assinatura. E letra C,
o sacado não tenha comprovadamente recusado o aceite. É óbvio, né, que se ele recusou porque a duplicata estava indevida, né, porque a quantidade era diferente, a qualidade era diferente, ou a mercadoria não foi entregue, né, não tem como ser cobrado, tá? Então ali seria uma excepcionalização, certo? Óbvio que a fábrica tem a duplicata lá sem assinar, tem o protesto, só que não pode ter a recusa, né? A recusa inviabiliza o título, tá? Isso aqui é importante. Para a gente fechar, a única coisa que falta falar de diferente é o prazo prescricional. Lembra que a gente falou de prazo prescricional quando a gente falou de cheque? Lembra que a gente falou de prazo prescricional quando a gente falou de letra de câmbio e nota promissória? O que é o prazo prescricional? É o prazo que você tem para entrar na justiça para cobrar das pessoas que não pagaram o título de crédito. Então, você foi lá e vendeu, né, a fábrica, melhor dizendo, foi lá e vendeu mercadorias para uma loja. A pergunta é, a loja não pagou. Quanto tempo ela tem para executar essa duplicata? Certo? Já vimos isso. Qual o tempo? Prazo é de 3 anos. Aqui, pessoal, é parecido com aquele primeiro exemplo que a gente viu da letra de câmbio e da nota promissória. Lembra que na letra de câmbio e na nota promissória o prazo de execução do devedor principal era de 3 anos, a contar do vencimento? O prazo, né, letra de câmbio e nota promissória, o prazo de execução contra os co-obrigados, né, um endossante, por exemplo, o prazo era de 1 ano a contar do protesto, e o prazo de ação de regresso era de 6 meses a contar, né, do pagamento. Aqui é quase tudo a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o item 3, ou seja, o prazo de regresso, que ao invés de ser 6 meses é de apenas 1 ano. Vamos continuar o exemplo aqui para ficar bem claro para você. Então, imagine que a fábrica vendeu para a loja. Imagine que a loja, né, não pagou. Quanto tempo a fábrica tem para executar a loja? 3 anos. A contar de quando o vencimento? Se eventualmente a loja tivesse um avalista, o prazo para executar o avalista também era de 3 anos, porque o avalista responde no mesmo prazo do avalizado. Imagina que a fábrica, ao invés de aguardar o prazo de vencimento da duplicata, 30, 60, 90 dias, né, qual seja, não importa, ela fez o quê? Ela passou essa duplicata para o banco. Banco Bradesco. Então agora a gente tem, né, o credor, o Banco Bradesco, que está aguardando a data de pagamento. A gente tem no meio o endossante, lembra? O endossante transfere o título. E o endossatário é o Banco Bradesco. Então o Bradesco é credor e endossatário. A gente tem, né, ainda o sacado. Então eu aumentei a relação jurídica cambiária aqui. Agora eu tenho 3, né, na verdade 4 pessoas. Eu tenho o banco, né, que é o endossatário, é o atual credor, titular do crédito, está aguardando o vencimento da duplicata. Eu tenho a fábrica, que é endossante, né? E eu tenho aqui o sacado, que comprou a mercadoria e se comprometeu a pagar aquela dívida. Eu posso ter avalista para esse cara e posso ter avalista para esse cara, sem problema nenhum. Vai ficar mais completo o exemplo, certo? Então o banco, para descontar essa duplicata, fala, tudo bem, né? Eu até desconto, só que eu não sei quem que é o lojista, eu não conheço a avaliação do lojista, não sei se tem patrimônio, eu sei de você, eu sei que seu patrimônio não é tão grande assim, então eu quero que o sócio seu, pessoa física, seja avalista. É possível? É, inclusive muito comum, né? O sócio avalizar títulos emitidos, né, por empresas a bancos, certo? Venceu a duplicata, o lojista não pagou, o banco pode executar? Claro, né? Quanto tempo o banco tem para cobrar do lojista? 3 anos. Se o lojista tinha um avalista, quanto tempo o banco tem para cobrar do lojista? 3 anos. O banco pode cobrar também do endossante, né? Pode. Quanto tempo ele tem para fazer isso? 1 ano. Se esse, né, se essa fábrica tivesse um avalista, quanto tempo o banco tinha para cobrar? 1 ano. Certo? A contar de quando? Neste primeiro caso aqui, né? Nesse caso aqui do protesto, nesse caso aqui do vencimento. Então, inciso 2, contra o endossante e seus avalistas, se for o caso, 1 ano a contar do protesto. Imagine que o banco, né, protestou e o avalista, né, aqui o avalista da fábrica tenha recebido a cartinha lá do tabelião, que a gente já viu isso, né?
para pagar em 3 dias sob pena de protesto. Aí ele fala assim, cara, né, eu tenho patrimônio, né? O banco olhou, me fez uma consulta na minha ficha financeira, sabe que eu tenho patrimônio. Se eu não pagar, o que vai acontecer? Eu só vou adiar, né? Eu vou estar pagando juros de 1% ao mês, e além disso, ainda vou, né? Se eu não pagar, o banco vai penhorar uma casa, vai penhorar um carro, aí o carro que vale 100 vai ser vendido por 50 no leilão, eu vou perder dinheiro. Então não tem sentido nenhum eu ficar protelando, sendo que juridicamente eu sou devedor, né, dessa dívida. Então esse avalista aqui vai fazer o que? Ele vai pagar, ele vai esperar o banco executar na justiça? Claro que não. Mas ainda que ele execute, né? Não importa se ele pagou voluntariamente quando recebeu uma cartinha lá do tabelião, ou se ele pagou judicialmente diante do processo judicial, porque, né, ele não pagou e o banco teve que executar. Fato é, uma vez que esse avalista pague, ele não é o devedor, né? Ele não comprou mercadoria, não vendeu mercadoria, ele não tem crédito. Na verdade, ele se torna credor. Ele se subroga no direito do banco, concorda comigo? Certo? Então ele vai poder entrar com uma ação de regresso contra quem ele avalizou, não é isso? O avalista pode cobrar de quem ele avalizou e pode cobrar, inclusive, do devedor principal de título de crédito. Essa é a chamada ação de regresso. Neste caso, é diferente da letra de câmbio da nossa promissória. Neste caso, o prazo de ação de regresso é de 1 ano. Então, 1 ano para mover a ação de regresso, né, dessa pessoa que pagou o título. No meu exemplo, foi o avalista da fábrica, certo? A conta de quando efetivo pagamento. Pagou, tem que correr atrás de quem, né, tá te devendo em 1 ano. Então, isso aqui cai em prova, esses prazos, né? Até porque é um pouquinho diferente do outro em relação ao tempo. Alguma dúvida, pessoal? Assim, duplicar até isso é relativamente simples, até porque a gente já viu os outros títulos e tudo que a gente viu se aplica. Então a gente só trabalha o que é diferente. O que a gente viu para aval se aplica, a gente viu para protesto se aplica, a gente viu para indústria se aplica, a gente viu, né, para aceite se aplica, exceto na questão, né, dos tipos de aceite, de ser obrigatório, como a gente viu, ok? Alguma dúvida sobre duplicata? Então, novamente, fechamos o nosso programa. Espero que você tenha gostado, aprendido, né, desenvolvido aí o direito empresarial. O direito empresarial não é a matéria das mais fáceis, eu sei disso, né? Título de crédito também, mas é importante, principalmente para os concursos bons, né? Você ganhar mais de 10 mil por mês, vai ter que saber um pouquinho de empresarial, ok? Então estude, né? Empresarial ainda vai ter empresa 4 semestre que vem, né? Para deixar você mais feliz ainda. E não tem jeito, tá? Para quem chegou agora, é importante lembrar que a gente tem 2 trabalhos para entregar na semana que vem. Né? Já falei sobre ele, já coloquei no grupo, coloquei no Sigu, vou colocar aí de novo. Se tiver alguma dúvida, tu pode falar comigo, né? PQP, tá falando isso porque vai ter empresarial semestre que vem, é isso? É verdade, PQP. A maior dor é saber que não teremos aula semana que vem. Infelizmente não, Tiago. Quem dá empresarial 4 é outro, o professor. Mas eu acho que é bom também, pô. Relaxa. Tá bom? Deus me livre? Deus é mais? O que é que você tá falando que Deus é